Continuando aqui com o nosso conteúdo que fala um pouco sobre o verb to be, vamos falar em situations to use, né? As situações para usar o verb to be. E eu diria assim, vou separar aqui essas situações em alguns pontos que são importantes da gente conhecer, tá? O primeiro ponto da gente falar aqui são characteristics. São as características de tanto físicas quanto pessoais de alguém. A gente viu lá na nossa primeira aula, no conteúdo anterior, por exemplo, o I am tall, né? A gente viu ali o eu sou alto. Eu vou até deixar já na contraction, que seria I'm tall. Tá? É uma característica física. Agora, além de física, eu posso ter uma característica pessoal, uma característica que descreve alguém, por exemplo, que seria um you're a student, ou seja, você é um estudante, você é um aluno, né? Então, characteristics, eu preciso conhecer ali quais são as minhas características. E aí sim eu consigo juntá-las ao verb to be. Por exemplo, tall é alto. Como é que seria uma pessoa baixa? Eu preciso pesquisar e depois da minha pesquisa eu vou verificar que é short. Então, short, legal. Eu quero dizer, por exemplo, que ele não é baixo, tá? A gente já viu que ele não é, seria um he's not, e eu quero falar que baixo, eu descobri que baixo é short, então ele não é baixo. He's not short, tá? É característica física. Quero dizer, por exemplo, que ela é uma professora. Então, she's a teacher. Ela é uma professora, é a profissão dela, né? É uma característica pessoal dela. Então, e posso também fazer uma pergunta, por exemplo, eu quero perguntar se nós somos espertos. Nós somos espertos? Será que somos? Então, nós somos espertos. Eu sei que para pergunta eu começo com o verbo to be, e aí a pessoa que vem é o we, né? Are we espertos em inglês? Clever. Are we clever? Nós somos espertos? E aí eu vou ter as minhas respostas. Sim, yes, we are clever, ou no, we are not clever, tá? Então, características tanto físicas quanto pessoais é um dos usos, tá? Outro uso que é importante a gente conhecer é o location, é a localização. Sabe, aquela coisa que a gente até brinca com the book is on the table, bem besta mesmo, sabe? O que acontece com essa frase tradicional? Deixa eu só apagar aqui. The book is on the table. Opa, só um B. Prontinho. Com essa frase eu estou fazendo uso do to be, dizendo que o livro está em cima, né, o on, porque eu uso a preposição on para dizer quando algo está em cima ou está tendo contato com a table, com a mesa. Então, the book is on the table é uma frase muito tradicional aí. Ela fala sobre a localização, para dizer aonde algo está. Então, um dos usos do to be não é ser ou estar. Eu quero dizer que algo está em determinado lugar, tá? E aí é interessante a gente conhecer, nesse caso de location, a gente conhecer também as preposições, né? Porque eu sei que o on é quando está em cima, mas eu preciso entender também que quando algo está dentro, por exemplo, já não seria mais on. Eu quero dizer, por exemplo, the papers, os papéis estão, porque está no plural, né? Então, os papéis estão na caixa, in the box, tá? Então, sempre que eu estiver falando de algo no singular, em um só elemento, eu determinaria, eu imaginaria que aquela coisa, na lista dos pronomes, voltando um pouquinho para cá para cima, se eu tenho uma coisa só, na lista dos pronomes ela vai entrar como um it. Por isso eu uso is. Nesse caso do books, né, desculpa, do papers, the papers, né, eu estou falando de um plural. Sendo assim, nesse caso, os papers acabam sendo um they, porque são as coisas. Tudo que eu vou usar no plural, eu imagino na linha de pronomes que é um they. Por isso que o uso seria are, nesse caso. Por isso que é the papers are in the box.
né? Os papéis estão dentro da caixa, tá? Outro uso de verb to be seria para falar sobre emotional state. Tanto emotional quanto... Deixa eu só fazer um tracinho aqui, porque pode ser também para physical state, né? Um estado emocional ou estado físico de alguém, né? Por exemplo, eu quero dizer que você está feliz. You're happy. É um dos usos que eu posso fazer utilizando to be, tá? Ou happy é um estado emocional, né? Você está feliz. Mas se eu quiser falar alguma coisa sobre físico também eu posso. Se eu quiser dizer que eu estou cansado, eu posso falar I'm tired. Eu estou cansado, tá? Então, tanto para coisas emocionais quanto coisas físicas, eu utilizo verb to be também, tá? Outra coisa que eu posso utilizar, e aí vem de um contexto um pouco mais aprofundado, que no nosso próximo vídeo eu vou entrar em detalhes, seria a forma contínua dos verbos. Porque eu sei, por exemplo, deixa eu até fazer um parênteses aqui, opa, aqui, tá? Seria a continuous form, né? Eu sei que eu tenho, por exemplo, a forma simples dos verbos, tá? Eu sei que eu tenho o verbo I eat lasanha, por exemplo. Quando eu digo I eat lasanha, quer dizer que eu como lasanha, mas não necessariamente está dizendo que eu estou fazendo essa ação agora. Não é uma ação que ela está em andamento. É uma ação que, de modo geral, eu faço. Quando eu digo I eat lasanha, quer dizer que eu como lasanha. No entanto, se eu quiser passar essa ação por uma forma contínua, ou seja, dizer que agora eu estou comendo lasanha, eu precisaria fazer alguns ajustes aqui. Se eu estou comendo, olha o estou aí. Estou, né, é uma das características do to be, como está. Sendo assim, eu precisaria do to be aí. E aí eu vou colocar o verbo, ele não pode ficar nessa forma normal dele, né? Eat. Eu teria que colocar aí dizendo que eu estou comendo. E essa comendo, as terminações com ando, endo e indo, né, que são de ações contínuas, elas são representadas no inglês por ing. Eu vou definir, vou falar um pouco mais disso numa aula mais isolada, uma aula voltada para isso. Mas um dos usos seria para dizer que eu estou comendo lasanha. Ou seja, nesse momento agora eu estou fazendo isso. É diferente de dizer I eat. I eat, eu como, de modo geral. Se alguém me oferecer, se eu estiver em algum lugar, eu como. Mas quando eu uso I'm eating, quer dizer que nesse momento agora eu estou comendo. Beleza? Então, essas são as situations, né, que eu posso utilizar verb to be. Obviamente, tem diversas outras situações, como para tempo e hora, né? Por exemplo, quando eu quero dizer a hora de determinada situação, eu nunca falo... Deixa eu partir para esse exemplo um pouco mais prático, tá? Vou colocar aqui time and date. Todas as vezes que eu quiser falar que são determinadas horas, por exemplo, são 2h37, esse são no inglês, na expressão idiomática, e aí já não é uma conversão que a gente vai fazer do português para o inglês, a gente precisa aprender que todas as vezes que eu tiver uma hora, eu vou perguntar como What time is it? Essa é a pergunta que eu devo fazer, que ela simbolizaria para mim que horas são, né? Que horas são? Eu vou perguntar com what time is it? E quando eu quiser dizer, por exemplo, que são determinadas horas, eu vou dizer it is, porque na pergunta, olha só, is it? O is vindo antes para determinar que de fato é uma pergunta, né? Então eu inverto, já que agora eu vou afirmar, eu devolvo ele para frente, it is, e aí eu digo a hora, né? No caso do inglês, eu não tenho 24 horas, eu tenho 12 horas. Essa é a regra do inglês. E aí, depois das primeiras 12, eu digo que é PM, que é pós-meridian. Meridian é o meio-dia, tá? Esse post-meridian, ele vem lá de trás, vem de origem grega, então
é um estudo mais aprofundado, mas o que eu preciso entender é que depois do meio-dia eu vou dizer, por exemplo, que são 2 e eu quero dizer que é da tarde, eu vou dizer que é PM. Se fosse da manhã, obviamente, né, que seria AM, antemeridian. Mas como nesse caso são 2 da tarde, eu vou dizer que é PM, tá? Gabriel, mas não são 2 horas certinhas, são 2h38. Nesse caso eu vou falar to, os 2 pontos, né? E aí eu vou falar no caso, os minutos, tá? Então 2h38. Opa, coloquei 20, são 30. 39 agora. Então, it is 2:39 p.m. Ou seja, são 2h39 da tarde. Então, um dos usos também é para dizer que são determinadas horas, né? Aqui é a minha forma de dizer são, e aí eu vou dizer aqui as horas, independente se é de manhã, de tarde, de noite, enfim. Sempre quando eu for dizer as horas, eu vou dizer são com it's. It's, e eu informo a hora para a pessoa que me perguntou, tá? E porque eu coloquei date ali também, né? É interessante a gente falar um pouco. Se eu quiser dizer, por exemplo, que dia é hoje, eu vou perguntar com what day is today? Que dia é hoje? E a pessoa pode me responder com hoje é, e ela me diz o dia, né? Que dia é hoje? Today is 21. Ou nesse caso, como a gente está falando de data, a gente vai falar 21st, tá? Isso já é um assunto mais para ser visto isoladamente em números, mas eu preciso entender que o to be pode entrar nesse caso também, tá? A gente tem, enfim, mais casos de modo geral, sempre quando a gente quiser dizer que é ou está algo, a gente vai utilizar os to be's, tá? E aqui utilizando os to be's do presente, eu consigo entender as situations às quais eles são inseridos. Na nossa próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre a parte do contínuo, né? Isoladamente aqui sobre a continuous form, as regras que o regem e o cuidado que eu preciso ter.